E aí, você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que você tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa iniciar mais uma aula, mais um tópico do nosso conteúdo aqui. Estamos falando sobre aqueles aspectos constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. E na aula de hoje vamos tratar sobre regime de previdência, pessoal. É isso mesmo. Analisa aqui comigo. Vamos tratar sobre o regime previdenciário, que é aplicável aos servidores públicos, item 10.5.9. Deixo aqui à sua disposição meu Instagram. Se você, durante a aula, ficar com qualquer dúvida, eu deixo esse meu canal para que você vá lá, mande sua dúvida e, assim que possível, eu te dou um retorno. Combinado? Meus amigos, seguinte, olha só. Antes de a gente começar a leitura dos trechos constitucionais aqui, eu quero logo te apresentar um quadro, te apresentar um esqueminha para que você possa entender o que é esse regime de previdência social, tá? Quando nós falamos sobre regime de previdência social, meus amigos, nós temos dois tipos de regime. Eu tenho um regime geral de previdência social. Esse regime geral de previdência social é o regime que nós conhecemos que é gerido pelo INSS. Pelo INSS. É o regime da iniciativa privada, vamos dizer assim. É aquele regime, meus amigos, que é uma previdência geral da maioria das pessoas. Mas nós temos outro regime, que é o regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social, gente, é o regime dos servidores públicos. É um regime que é gerido não pelo INSS, e sim por uma entidade pública específica. Tá bom? Quais são os cargos, vínculos, empregos, funções, professor, que vão ter regime geral de previdência social ou regime próprio? Veja, primeiro, na iniciativa privada, quem é empregado, pessoal, da iniciativa privada, todo mundo da iniciativa privada está vinculado ao regime geral de previdência social. Então, se você ainda não é servidor público, mas se você está lá trabalhando em uma empresa privada, no seu contra-cheque tem lá o desconto do INSS, que é o regime geral de previdência. E na administração pública, como é que funciona? Quem é agente público? Servidor público, empregado público, exerce função pública? Qual o regime de previdência? Aí depende, tá, pessoal? Depende por quê? O temporário, vamos começar de baixo para cima? O temporário, quem é o temporário? É aquele que exerce uma função excepcional, que exerce uma função temporária para atender um excepcional interesse público. É o temporário, o servidor temporário. O temporário, gente, ele tem um regime excepcional, ele não tem um regime nem é estatutário e nem é seletista. É um regime excepcional. E esse temporário, a previdência dele, ele contribui para o regime geral de previdência social. Regime geral. Empregado público, o empregado público é seletista, o empregado público é CLT. Então o empregado público também é regime geral. Contribui para o INSS. O cargo público em comissão, olha que interessante, pessoal. O cargo público em comissão, ele tem um regime estatutário. Estatutário quer dizer que ele é regido por um estatuto, pelo regime jurídico único. Ele é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Ou militar, se for o caso. Mas enfim, ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público. Ele é estatutário, mas a previdência é geral. Regime geral de previdência social. Regime geral. O único vínculo, meus amigos, que contribui para o regime próprio é aquele cargo público efetivo. Regime estatutário e a previdência é o regime próprio de previdência social. É o único, tá? É o único. O único que contribui para o regime próprio é o servidor público efetivo. E é sobre o regime próprio que eu vou conversar com você. Eu não quero saber sobre regras do regime geral, porque são regras que estão lá em outro momento da Constituição. Você aprende com um professor de Direito Constitucional. Mas na minha aula aqui de hoje, nós vamos trabalhar sobre regras aplicáveis ao regime próprio, tá? Essas regras estão no artigo 40 da Constituição. Antes de ler o artigo 40, eu quero ver alguns pontos aqui com você. Por exemplo, o que diz o parágrafo 14 do artigo 37. Ele diz assim, ó: a aposentadoria é concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Eu exerço um cargo público. Estou exercendo um cargo público. Consegui contemplar e completar os requisitos ali, atender aos requisitos para me aposentar. Quando eu vou me aposentar, automaticamente aquele meu vínculo da ativa, ele se extingue.
pela aposentadoria. Então eu tinha um cargo público, me aposentei nesse cargo, vou para a aposentadoria, perco o vínculo do cargo na ativa. O meu vínculo agora é da inatividade. É isso que ele diz. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, o cargo que gerou o tempo de contribuição, ele acaba. O vínculo que eu tinha com esse cargo, ele já era. Tá? Porque agora eu sou aposentado. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto lá no artigo 40, que é a previdência complementar, ou que não seja previsto em lei que extingua um regime próprio de previdência. O que é que ele está dizendo aqui, gente? A regra, meus amigos, é que se eu tenho um regime de aposentadoria, não pode haver a criação de uma complementação dessa aposentadoria dos servidores. Não pode haver. Eu tenho aposentadoria. Via de regra, não pode ser criado um regime paralelo para a complementação dessa aposentadoria, salvo nos casos de previdência complementar. Mas eu não posso ter uma previdência oficial e uma previdência paralela, compreende? Salvo nos casos de previdência complementar. Beleza? Agora vamos focar no artigo 40 e seus parágrafos. São vários, vamos analisar cada um deles aqui, tá? Gente, o artigo 40, ele começa a tratar sobre o regime de previdência, o regime próprio, tá? Como eu te falei, existem dois tipos de regime de previdência social. Existe o regime geral e o regime próprio. O regime geral não vai interessar demais pra gente aqui. Eu vou só citar em alguns momentos. Mas o nosso foco aqui vai ser o regime próprio de previdência social. O artigo 40 diz, pessoal, caput, que o regime próprio é aquele regime que é inerente ao cargo efetivo. Ele é um regime de caráter contributivo e solidário. Contributivo e solidário quer dizer que esse regime, pessoal, próprio de previdência, ele é custeado por servidores públicos da ativa, servidores públicos da inatividade. Ele é custeado pelo próprio município, através de contribuição social, se for município, se for estado, se for DF, se for União, pelo próprio ente federativo, melhor dizendo. Tá? Então é caráter contributivo e solidário. Ele tem a contribuição do respectivo ente, dos ativos, aposentados e pensionistas, é o que eu acabei de falar. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, aqui é o que diz o caput do artigo 40. Como esse artigo 40, pessoal, aí tem vários parágrafos, a linguagem não é tão boa, eu não vou trazer Ctrl+C, Ctrl+V dos parágrafos para você não, tá? Eu vou trazer por meio de tópicos. E através desses tópicos eu vou trabalhando as regras presentes em cada um dos parágrafos. Combinado? Beleza? Show de bola. Pessoal, quais são os regimes de aposentadoria? Quais são os regimes de aposentadoria que existem no regime próprio? Quais são os regimes de aposentadoria do regime próprio de previdência social? Primeiro, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Essa aposentadoria, gente, era chamada de aposentadoria por invalidez, né? Mas o termo foi alterado pela reforma da Previdência. E aí, meus amigos, essa aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho é aquela que o servidor público ele se torna incapaz. Por algum motivo, ele não tem mais condições de trabalhar. E aí ele vai ser aposentado. Óbvio, quando o servidor público, gente, ele sofre algum tipo de limitação funcional, a própria Constituição Federal determina, eu trabalhei isso aqui com você em aulas passadas, a própria Constituição determina que a primeira coisa que nós devemos fazer antes de aposentá-lo é tentar procurar uma readaptação. É tentar efetivar com esse servidor uma readaptação. Então, quando há algum tipo de limitação, de barreira funcional para esse servidor, ele sofreu algum tipo de limitação por algum motivo, vamos procurar readaptá-lo. O que é readaptá-lo? É procurar colocar ele em outro cargo que seja compatível com essa nova limitação. Só que no caso concreto, amigo, não teve nem como readaptar. A incapacidade, a limitação que ele sofreu foi tão grande que o tornou incapaz para o trabalho. Aí, nesse caso, a gente vai buscar uma aposentadoria, que era chamada de aposentadoria por invalidez. Hoje é aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Uma coisa importante, quando esse sujeito, meus amigos, ele é aposentado por essa incapacidade permanente, ele não vai ficar livre da atividade para a vida inteira, não, tá? Ah, me aposentei por incapacidade. Ah, show de bola, eu vou ficar em casa o resto da vida agora. Não, calma, não é bem assim. Por quê? A administração pública, o órgão de previdência, ele vai de maneira periódica te avaliar. Como assim, professor? Ora, na forma da lei do respectivo ente federativo, você vai ser periodicamente reavaliado. Então, por exemplo, todo ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, vai lá a entidade, o órgão de previdência, fazer uma perícia com você,
para saber se aquele motivo que te levou para a aposentadoria ainda persiste. Vai verificar, em outras palavras, pessoal, se você permanece incapaz ou não. Então ela tem o objetivo, essa perícia tem o objetivo de observar se aqueles motivos que te fizeram aposentar ainda existem, porque vai que você tenha melhorado. Vai que você não seja mais incapaz. Vai que você estava incapaz anteriormente, mas hoje você já adquiriu a capacidade de volta. Aí você volta ao trabalho. Aí você vai ser revertido. Ocorre o Instituto da Reversão. Tudo bem? Beleza? Também tem outro regime, pessoal, de aposentadoria, que é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é quando é chamada de expulsória, né? É quando o servidor público ele é obrigado a se aposentar. Ele não pode mais ficar lá. Compulsória. Ele é obrigado a perder esse vínculo. Tem que sair de toda forma, de todo jeito. Vejam só, pessoal. Na aposentadoria compulsória, você vai receber proventos proporcionais. Por quê? Pode acontecer aqui de você não ter o tempo mínimo necessário para receber o provento integral. Vamos supor, você está 10 anos só no serviço público. E aí chegou a idade da aposentadoria compulsória. Aí só com 10 anos, tu não vai receber provento integral, amigo. Tu vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Vejam, a Constituição Federal determina que a aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos de idade ou aos 75 anos na forma da lei complementar. E hoje, pessoal, nós já temos, sim, uma lei complementar que determina que a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos de idade, tá? Essa mudança, antigamente era só 70, tá? Então, antes dessa PEC que alterou essa idade da compulsória, era 70 anos de idade. Mas houve uma PEC já há mais de 10 anos atrás, e essa PEC, meus amigos, ela ficou chamada de PEC da Bengala, não sei se vocês já ouviram falar. Ela visa justamente aumentar o tempo para a aposentadoria compulsória. Era 70 e ela admitiu a possibilidade de chegar até 75 na forma da lei complementar e logo posteriormente foi editada uma lei complementar ampliando a compulsória de 70 para 75 anos de idade, tá bom? 75 anos de idade, então hoje você vai ter que sair do serviço público. E por último, a aposentadoria voluntária. Pessoal, a aposentadoria voluntária é aquela que não é compulsória, ou seja, compulsória é aquela que eu sou obrigado a sair. A voluntária é porque eu quero, é porque eu preencho os requisitos e as condições para que eu possa me aposentar. No âmbito da União, meus amigos, a voluntária ela se dá aos 62 anos de idade para a mulher e aos 65 anos de idade para homem. Mas eu quero fazer uma ressalva. A ressalva que está lá no parágrafo 5º do artigo 40. Essa ressalva é caso de professor. Essas idades, meus amigos, no caso de aposentadoria de professor, elas são reduzidas em 5 anos. Olha que legal. Os professores terão essas idades reduzidas em 5 anos. Agora, cuidado, tem regras. Primeira regra. Essa redução ela só ocorre para professor da educação básica. Quem é educação básica? É aquele professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Isso aqui não vale para professor do ensino superior, tá, gente? Educação superior não entra. Cursos de capacitação, preparatório, não entra. É apenas para quem exerceu todo o seu tempo de contribuição no infantil, fundamental ou médio. Visão do Supremo sobre esse tema, pessoal, que é uma visão interessante também, que é o seguinte. Se eu sou professor do infantil, fundamental ou médio, mas se em determinado período eu me afasto dessa função de professor para exercer uma função da carreira do magistério da educação básica, eu mantenho esse direito. Por exemplo, sou professor, mas eu me afastei 10 anos para ser diretor de uma escola. Eu continuo com o direito. O meu direito continua assegurado a essa aposentadoria de 5 anos a menos. Continua assegurado. Ficou claro isso? Beleza? Ok. Gente, no âmbito dos estados, DF e municípios, essa idade da aposentadoria voluntária ela é estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo, tá? Então essa idade de 62 e 65 é para a União. Estado, DF e município, cada legislação própria específica que determina quais serão essas idades. Perfeito, perfeito, perfeito. Proventos de aposentadoria não podem ser inferiores ao salário mínimo e nem superiores ao teto do regime geral de previdência social. Primeiro ponto. Eu não posso ter uma aposentadoria, gente, menor que um salário mínimo. Isso não pode acontecer de forma alguma. Segundo ponto. O provento de aposentadoria ele não pode ultrapassar o teto do regime geral. No regime geral de previdência social, gente, existe um teto
um teto de aposentadoria. Não pode passar daquele teto. Não lembro hoje exatamente quanto está, mas enfim. Vamos supor que o teto é R$6.000. Quem é aposentado pelo INSS não pode receber mais do que... Professor, esse cara recebia um salário de R$200.000. Era um alto executivo. Beleza, quando ele se aposentar, ele só vai receber no máximo aquele teto do INSS, que vai ser ali, exemplo, R$6.000. Gente, esse teto ele não era aplicado antigamente para o regime próprio de previdência social, tá? Não era aplicado, mas aí houve uma emenda constitucional e aplicaram para o regime próprio. Então hoje, o regime próprio também deve obedecer o teto do regime geral da Previdência Social. Obedece o mesmo teto. Se você é servidor, por exemplo, você é magistrado, mas quando você aposentar, por exemplo, se aplica essa regra aqui. Se aplica essa regra. Lógico que respeitado o direito adquirido, né? Quem ingressou antes da emenda vai ter o direito assegurado e tal, mas os novos servidores, eles têm que se submeter à regra do teto previdenciário. Pessoal, a contribuição dos aposentados e pensionistas. Vejam só, se você é um aposentado ou pensionista e você se aposentou ou você tem esse direito adquirido antes dessa mudança que houve, e por isso você recebe mais do que o teto do regime geral, você vai ser obrigado a contribuir para esse regime próprio e essa contribuição vai ser igual ao servidor ativo. Mesmo percentual, vamos supor que o servidor ativo contribui 11%. Exemplo, a alíquota do servidor ativo é de 11% sobre sua remuneração. Contribui com 11% na remuneração. Se eu tenho um aposentado hoje, e esse aposentado hoje, ele recebe mais do que o teto do regime geral, esse aposentado ele vai receber lá, por exemplo, R$20.000, tudo bem. Mas ele deve fazer sua contribuição, mesmo que ele já esteja aposentado, mas se ele recebe mais do que o teto, ele vai ser obrigado a fazer contribuição para a Previdência no mesmo percentual que o servidor da ativa. Então, por exemplo, se é 11%, vai contribuir com 11% também. Ok. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Ou seja, meus amigos, cada ente federativo, gente, ele vai trazer uma lei própria e essa lei vai trazer quais são as regras para o cálculo da aposentadoria. E esse cálculo é muito minucioso, tá, pessoal? É muito peculiar. Contribuiu como? Qual é o período de contribuição? Eu pego todo o período de contribuição para calcular o valor da aposentadoria? Ou eu pego apenas 80% das maiores contribuições? Como é que vai acontecer isso? É lei de cada ente federativo. Cada ente federativo tem que trazer uma lei para dispor sobre como vai ser esse cálculo. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados. Ele está dizendo no parágrafo 3º aqui, ó, que lei do respectivo ente vai tratar sobre os cálculos da aposentadoria e ele está dizendo que todos esses valores desses cálculos serão devidamente atualizados na forma da lei, para garantia do valor real dessa aposentadoria, né, pessoal? Então, como é que vai ser essa atualização? Vai ser conforme algum índice oficial? Depende. Tem que estar previsto na lei do ente federativo. Gente, segundo o parágrafo 4º do artigo 40, estão proibidos, como regra, quaisquer critérios diferenciados para a concessão dos benefícios da Previdência Social, do regime próprio de Previdência Social. Então eu não posso discriminar, gente. A gente não pode criar, mesmo que seja por lei específica, nós não podemos criar critérios diferenciados, critérios discriminatórios, privilégios para determinadas áreas, determinadas classes. Essa é a regra. Proibidos quaisquer critérios diferenciados para a concessão dos benefícios, salvo, exceto, nos termos da lei complementar, em situações que eu vou trazer para você aqui. Nessas situações que eu vou te trazer, pessoal, a gente pode ter critério diferenciado no que se refere à idade e tempo de contribuição. Podemos ter diferenciações no que se refere à idade, por exemplo, de aposentadoria, e no que se refere também ao tempo de contribuição para se aposentar. Agora, reforço. Em qualquer um dos casos excepcionais que eu vou te mostrar aqui agora, eu preciso que haja previsão na lei complementar. Tem que ter uma lei complementar tratando sobre o tempo. Quais são os casos? Primeiro, aposentadoria de servidores com deficiência. A lei prevê, meus amigos, que servidores com deficiência, eu posso ter uma lei complementar tratando critérios diferenciados para a idade da aposentadoria e o tempo de contribuição. Esse servidor com deficiência é previamente submetido a uma avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Outra exceção, ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo e cargo policial. São cargos, meus amigos, que são cargos de alto risco, né? São cargos de alto risco. Como são cargos de alto risco, então sim, a nossa
a nossa Constituição prevê que esses cargos possam ter critérios diferenciados de idade e de tempo de contribuição para a aposentadoria. Servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Porque o trabalho desse servidor ele acaba sendo um trabalho mais prejudicial à sua saúde. Então, por isso que eu posso permitir que a aposentadoria se dê em um tempo de contribuição menor, em uma idade menor. Por quê? Porque mesmo que seja uma idade, o tempo de contribuição menor, a saúde daquela pessoa foi mais prejudicada. Ou associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Essa parte final aqui é importante, gente, porque ele diz assim, olha, tudo bem, a gente pode ter critério diferenciado para a aposentadoria de servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Por exemplo, eu não posso ter uma lei dizendo assim, todos os enfermeiros vão se aposentar 10 anos mais cedo. Entendeu? Porque não são todos os enfermeiros que estão expostos a esses agentes. Alguns sim, outros não. Então, a depender de cada caso. Eu tenho um quarto caso aqui, que não está previsto no parágrafo 4º, mas está previsto no parágrafo 5º. Que é o caso, meus amigos, de professor, que eu já falei para você. Os professores, ora, a aposentadoria dos professores é uma aposentadoria que vai ter redução de idade. Redução em 5 anos. Então, também é um caso em que nós temos critérios diferenciados. Ok? E no caso de acumulação de proventos de aposentadoria. A Constituição diz, pessoal, no parágrafo 6º, que a regra é que não pode haver acumulação de provento de aposentadoria. Ou seja, eu não posso ter 2 aposentadorias no regime próprio. Eu não posso. É a regra. Salvo os casos em que esses vínculos sejam cumuláveis na ativa. Então eu posso acumular 2 aposentadorias de professor? Posso. Eu posso acumular uma aposentadoria de professor e uma aposentadoria de cargo técnico-científico? Posso. Eu posso acumular 2 aposentadorias de um cargo da saúde que a profissão seja regulamentada? Posso, tá? Via de regra, não pode acumular proventos de aposentadoria, salvo naqueles casos em que o cargo é acumulável na atividade. Pensão por morte. O que é que a gente precisa saber aqui sobre pensão por morte? Pessoal, a pensão por morte, segundo a nossa Constituição, nunca vai ser menor que um salário mínimo e ela vai ser concedida sempre que for a única fonte de renda formal auferida pelo dependente. Então, no caso de ser a única fonte formal auferida pelo... única fonte de renda formal auferida pelo dependente, aí sim vai ser concedida pensão por morte. Ela é concedida, pessoal, nos termos de lei do respectivo ente federativo. Então, a lei do ente federativo, seja da União, Estado, DF ou município, vai dispor quais são as condições para a concessão. Ela vai tratar de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores agentes penitenciários, socioeducativos e policiais, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, gente, a pensão por morte vai ser instituída em cada ente federativo, em cada lei do respectivo ente. Mas aqui ele traz uma informação importante. Ele diz assim, olha, se for um caso de morte de servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo, nós vamos ter critérios diferenciados. A lei vai tratar essa pensão por morte de forma diferenciada se esse agente policial ele morreu em serviço, em virtude de agressão no serviço. Aí a pensão é diferente, tá? O diferente como? A Constituição não diz. Ela diz que o ente federativo vai tratar de forma diferente. Reajustamento dos benefícios. O benefício, pessoal, todos os benefícios da previdência própria, do regime próprio de previdência, todos eles devem ser reajustados, devem passar por reajustamento para preservar o valor real em caráter permanente. Esse reajustamento nos termos da lei do respectivo ente federativo. Tem que ter o reajuste, né? Reajustar para manter o valor real, para manter a atualização da moeda. A averbação dos tempos de contribuição na esfera federal, estadual ou municipal. Pessoal, é o seguinte, vamos supor que você é servidor público no estado, em um determinado estado, tá? Vamos supor que você é servidor público em determinado estado. Passou 10 anos lá. E aí depois você vai e passou em um concurso para servidor público federal. Quando você sai, meu amigo, do estado para a União, existe a possibilidade, você tem o direito de pegar esses 10 anos, por exemplo, que você passou no estado, contribuindo, e levar para a Previdência da União. Isso é averbação, entendeu? Então é assegurado sim
o tempo de contribuição nos estados, municípios, DF, União, eles podem transitar entre si. Se você trabalhou no estado, você pode pegar esse tempo de contribuição e levar para a União, não tem problema nenhum, tá? O tempo de serviço, inclusive, pessoal, o tempo de serviço é contado para fins de disponibilidade também. Que bacana. Haverá uma contagem recíproca do tempo de contribuição entre regime geral e regime próprio de previdência. Por exemplo, pessoal, vamos supor que você trabalha em um cargo público e, ao mesmo tempo, você trabalha na iniciativa privada. Você contribui, portanto, com o regime próprio e com o regime geral. Esses tempos de serviço, eles são cumulativos. Como assim, professor? Eles, na verdade, não é cumulativo, eles têm uma contagem recíproca. Por que contagem recíproca? Porque, ora, se você consegue lá na frente atingir os requisitos para se aposentar nos dois regimes, você vai se aposentar nos dois regimes sem problema. Então, contagem, ó, recíproca do tempo de contribuição entre regime geral e os regimes próprios. E destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Gente, o parágrafo 10, ele diz que é vedado, é totalmente proibido que seja criada uma lei instituindo um tempo de contribuição ficto. Não é possível. O que seria um tempo de contribuição ficto, professor? O tempo de contribuição ficto, pessoal, seria o seguinte, seria uma lei dizendo, olha, se o servidor público cumprir tais requisitos aqui, se o servidor público, por exemplo, durante 5 anos, se esse servidor não cumprir nenhuma falta grave, não sofrer nenhum tipo de penalidade, se esse servidor público conseguir cumprir tais metas de desempenho durante 5 anos, automaticamente ele vai ganhar 10 anos de tempo de contribuição. Isso seria o quê? Um exemplo, tá? Isso seria um tempo de contribuição ficto. Isso não pode, gente. Não pode acontecer de forma nenhuma. De forma nenhuma, tá? Remuneração e proventos estão sujeitos ao teto remuneratório. A gente conversou sobre isso lá em 2 aulas passadas, acredito. Nós conversamos sobre remuneração. E lá eu te falei sobre o teto remuneratório. O teto remuneratório, ele é o teto geral. As pessoas não podem receber mais, por exemplo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse teto também deve ser obedecido pelos proventos de aposentadoria, tá, pessoal? Então, os proventos de aposentadoria também estão sujeitos ao teto remuneratório. Eu não posso receber uma aposentadoria maior do que o subsídio do ministro do Supremo. E aí tem os subtetos nos municípios, nos estados e assim vai. Beleza? Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Ele está dizendo aqui, meus amigos, no parágrafo 2º, 12º, aliás, ele está nos dizendo que a gente tem regras específicas para o regime próprio de previdência social. Essas regras estão onde? No artigo 40 e seus parágrafos. Tudo bem. Só que ele está nos dizendo que, em caso de lacuna de regra prevista para o regime próprio, a gente busca de maneira subsidiária as regras do regime geral de previdência. Então, além do disposto neste artigo, serão observados no que couber, de forma complementar, requisitos e critérios do regime geral. De forma complementar, tá? De forma subsidiária. Beleza? Ok. Deixa eu ver só como é que está o nosso adiantamento aqui do nosso conteúdo. Ok. Pessoal, previdência complementar. O que seria uma previdência complementar? Seria, o nome fala, complementar a aposentadoria desse servidor lá na frente. Então a previdência complementar ela vai ser definida por lei de cada ente federativo. Cada ente federativo vai criar sua própria previdência complementar. Ela deve obedecer também, meus amigos, o teto do regime geral de previdência para aposentadorias e pensões. Então a previdência complementar também deve obedecer ao teto do regime geral. Também não pode ultrapassar esse teto do regime geral. Essa previdência complementar vai ser sempre na modalidade contribuição definida, ou seja, os servidores eles sabem exatamente quanto vão contribuir, quanto vai render essa previdência, quanto é que eles vão receber lá na frente. É um cálculo todo definido para o servidor público aderir. Essa previdência complementar, ela se dá através de entidade fechada ou aberta de previdência complementar. E observará, pessoal, de forma subsidiária, o disposto no artigo 202 para o regime de previdência privada. Então, sim, a regra é que ela deve observar as normas da lei do respectivo ente, mas de maneira subsidiária observa o que diz a previdência privada. Show de bola? Beleza?
Os servidores, pessoal, que já estavam no serviço público antes da criação da Previdência Complementar do respectivo ente, não são obrigados a aderir. Ou seja, vamos supor, o ente federativo, município X. Hoje o município X criou uma Previdência Complementar, beleza. O cara que é servidor, já é servidor hoje, o cara que já era servidor quando essa Previdência Complementar foi instituída nesse município, por exemplo, ele adere a essa Previdência Complementar se ele quiser. Ele não é obrigado. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, vamos concluir nossa aula por aqui hoje. A gente vai fazer uma conclusão aqui. Na próxima aula a gente conclui, a gente termina, a gente define aqui o nosso tópico, tá? Chegamos a 30 minutinhos de aula, para não ficar uma aula tão longa. Eu volto em uma próxima aula e a gente conclui esse tópico de previdência, regime previdenciário dos servidores. Combinado? Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, você vai vir no meu Instagram, mandar sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Valeu, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.